Olá, irmãos, a graça e a paz, amém? Todos preparados para o culto? Então vamos nos colocar em pé então, e vamos estar orando e já dando início aos nossos louvores. Que você possa baixar sua cabeça, estar orando ao Senhor e realmente querendo conhecer Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças por mais esse dia, Senhor, que temos a oportunidade de estar aqui para louvar e agradecer o Teu santo nome, Senhor. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, sobre nossas famílias, ó Senhor, sobre cada lar aqui representado, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um, Senhor. Que o Senhor também receba, Senhor, esses louvores, que é de todo o nosso coração. Amém? Vamos lá então, que você possa realmente conhecer a face do nosso Senhor Jesus. Que seja uma verdade na sua vida. Meu amado é
uma vez. Milhares e milhares. Levante a sua mão bem alto e aplauda ao nosso Senhor. Eu acho que todos aqui concordam que não existe um outro lugar melhor que ao lado do nosso Deus. E essa canção ela fala justamente sobre isso, que não há outro lugar que eu queira estar. Que o Senhor possa realmente acender uma chama no seu coração nesse dia. Você possa dar realmente liberdade ao Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Amém? Que essa liberdade não seja só da boca para fora durante essa canção, mas que você possa realmente se libertar de todo o mal que possa estar na tua vida. Que você possa realmente dar liberdade ao Espírito Santo de Deus para estar agindo nessa vida. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui,
Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu queria que você cantasse mais uma vez esse refrão para você entender a palavra do Senhor. O teu perdão é completo, Teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. o teu perdão é Completo, teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Senhor, nosso Deus, ainda na tua presença, Pai, te damos graças e sabemos que o seu perdão realmente é completo, Senhor. Oh, Pai amado, te damos graças a Deus por este domingo, Senhor. Colocamos ainda na tua presença, Senhor, a vida do pastor Eduardo, Senhor. Usa a vida dele nessa manhã, Senhor. Que tudo que ele venha falar aqui, Senhor, não seja da boca dele, mas seja a orientação da tua palavra, Senhor. Usa a vida dele nessa manhã, Senhor. Que ninguém saia daqui como entrou, Senhor. Que todos saiam daqui transformados pelo poder da tua palavra, pelo poder do Espírito Santo. Pai, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Do jeito que você está, eu quero levantar um clamor com você a respeito da nossa nação. O caos que se instaura de forma ideológica, polarização,
medo, vidas sendo ceifadas por um vírus. Quero clamar com você a respeito disso. Terça-feira comemoramos a independência, a luta de um país para que se tornasse estável e unânime. E quando eu penso nisso, e como historiador eu vejo luta, vejo sangue derramado, e eu me lembro de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo seu nome, não me buscar, não orar, não se quebrantar e não se converter dos seus pecados, eu não sararei a terra, mas se o fizer, a terra será curada. Nós somos povo eleito, sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. E agora queremos clamar a respeito da nossa nação, para que ela seja curada, para que ela seja restaurada segundo a vontade de Deus, o nosso Todo-Poderoso Senhor e Salvador. Abaixe sua cabeça. Pai, nós estamos aqui como nação santa, como povo de propriedade exclusiva das tuas mãos, ovelhas do teu pastoreio. E nós estamos aqui clamando pela nossa nação e pedindo ao Senhor que venha sobre corações dos governantes. Pedimos para que o Senhor venha sobre os corações do legislativo e do judiciário da nossa nação. É o Senhor quem pode agir, e agindo ninguém pode impedir o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós clamamos pela nossa nação, clamamos pelo nosso Brasil, pela nossa pátria, clamamos por aquelas vidas que estão enlutadas, clamamos pelos aflitos, clamamos, Senhor, pelos enfermos. Pai, é o Senhor quem pode agir, e confiamos no Senhor. Eu sei que é o Senhor quem ministra cura, e na dose certa, vem sobre nós, vem sobre a nossa cidade, o nosso estado e a nossa pátria. Pai, também colocamos com muito carinho, com muito calor, a vida da Fernanda, chegando à barreira dos finais de seu tratamento. Pai, é o Senhor quem pode e o Senhor quem está fazendo vencer. Vem sobre a vida dela, como também de toda a sua família. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. É o que nós clamamos como nação santa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode se sentar. Semana passada, o texto do Salmo 126 nos trouxe alento, nos trouxe conforto, sabendo que Deus não fica em silêncio, e é aquele que fala aos nossos corações sempre e sempre. E Ele sempre fará isso. Por quê? Porque somos dele. E ponto. A palavra não é carinho, apesar da gente entender assim. Talvez a melhor palavra fosse zelo. Não é ciúmes, é zelo pelo que se tem. E Deus é esse ser zeloso que trata as nossas vidas da melhor forma a qual Ele decide. Não do que Ele quer, mas de que Ele decide. E quando eu falo a melhor forma, eu falo da nossa vida. A vida é algo extremamente interessante. Na nossa concepção, e aí eu vou partir das nossas primeiras idades. Primeira idade é aquela quando a gente começa a ter a noção, ou começa a gerar memórias que a quais nós guardamos. E essas primeiras memórias são maravilhosas. Nós escolhemos as mais diversas profissões, e elas não têm status. Eu vejo crianças falando: quero ser bombeiro, quero ser lixeiro. Esses dias eu estava vendo um vídeo onde
uma criança pediu para que a sua festa de aniversário fosse com esse tema: o lixeiro. Se você não sabe, o lixeiro mexe com saúde pública. Ele é tão importante quanto o médico, porque afinal de contas, se ele deixar de recolher seu lixo, além de você ficar doido na sua casa, a gente vai ter pestilências a qual nós não vamos ter controle. E ele é extremamente fundamental. E eu fiquei impressionado como a mente dessa criança chegou a isso. Não, ela chegou ao carinho e ver a pessoa trabalhando. Ela se sentiu no lugar dessa pessoa e viu como ela é. Deus é aquele que não fica em silêncio. Por quê? Porque o grito de Deus, ou o romper de Deus, não o seu grito desesperado, mas a sua palavra, aonde marca a temporalidade, já foi feita. Deus é esse a qual nós cantamos até agora. O seu amor é completo, eu sou sua casa. Você consegue entender essa afirmação maravilhosa? Eu sou sua casa, mude tudo de lugar. Você consegue imaginar? Você mãe de casa, você dona de casa, ou você que tem talvez um pouco de toque em relação a não querer as coisas movidas de dentro da sua casa, imagina isso. Imagina essa criança, a criança do lixeiro, chegar para a mamãe e falar assim: eu quero tudo diferente, e começar a mudar o quarto. Essa pessoa simples, que vê um amor simples, que age de forma simples. Então eu queria que a gente pensasse então nessa música, da mesma forma a qual nós conclamamos Deus hoje, a mudar as coisas de lugar. Você consegue entender isso? Senhor, eu estou aqui. E essa talvez seja uma das orações mais simples e eficazes que nós podemos fazer. Senhor, eu estou aqui. Quem sou eu? Talvez o pior dos homens. Quem sou eu? Talvez o pior das mulheres. Quem sou eu? Aquele que acha que merece, mas realmente não merece. Quem sou eu? Eu sou teu filho. É isso. E eu preciso que o Senhor transforme. Eu preciso que o Senhor realmente coloque as coisas fora do lugar e coloque as coisas certas que têm que estar certas dentro da minha vida e dentro do meu coração. Quando nós entendermos isso e aceitarmos isso, talvez a gente vai entender uma complexidade chamada graça. Sabe o que é graça? Graça é isso mesmo, é um favor imerecido. Graça é aquilo que eu não mereço de forma nenhuma, mas Deus resolveu me conceder, resolveu conceder a você. Graça é aquilo que me constrange ao pensar na santidade de Deus e em minha vida. Graça é aquilo que realmente me faz cansar. Eu sou sua casa, Senhor. A sua Bíblia diz isso. Mude as coisas de lugar. Por mais que eu não queira, me dá uma voz imperativa então. Mude. É assim, não é? Mude agora. Porque é esse Deus maravilhoso que não fica em silêncio, quer fazer com as nossas vidas. Deus que não fica em silêncio, rompeu a história um dia, com a vinda do seu Filho. E a vinda do seu Filho é um espetáculo sobre todos os aspectos nessa terra. Por que um espetáculo? Primeiro, poderia ter vindo como rei, mas resolveu ser humilde. Primeira música, o meu orgulho me tirou do jardim, mas a sua humildade devolveu o jardim ao meu coração. Porque é fato isso, é real isso. Eu, tão orgulhoso que sou, quero deixar as coisas no mesmo lugar, e Ele quer transformar o meu e o seu coração naquele jardim maravilhoso. Nos outros aspectos, é aquele Deus humilde que anda ou perambula sobre a terra, não errante, mas com uma missão, com um ministério, falando de uma única coisa, a qual estava faltando aos homens, que é amor. Amor. É isso.
Parece simples hoje, né? Hoje nós vemos adolescentes falando de amor. Nós vemos pré-adolescentes falando de amor. Nós vemos crianças falando de amor. Nós vemos adultos tentando falar de amor. E quando eu falo tentando falar de amor, é porque muita coisa acontece no nosso coração. Mas realmente, nenhum dos 4 aspectos que eu disse agora conhecem ou entendem o que é amor. Não entendem. Nós confundimos amor com sentimento, e amor não é sentimento, nunca será. O amor gera, mas amor não é sentimento. Ele gera o efeito de gostar de se apaixonar-se por, mas amor não é sentimento. Eu imagino que hoje, nesta manhã de domingo, Deus tenha gostado de ouvir os nossos louvores. Cantamos, nos deixamos transportar por esta emoção maravilhosa, e deixamos ser canal de bênção à vida das pessoas, e nos deixamos ser abençoados por Deus permitir ser ouvido. Maravilha, não é? Talvez o melhor aspecto é porque Deus nos ensinou algo maravilhoso. Em Marcos capítulo 12, eu não vou pregar sobre esse texto. Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todas as formas, de todas as forças, com todo o seu entendimento. E amarás o seu próximo como a ti mesmo. E não existe mandamento maior que estes. Ele começa falando de amor, Cristo Jesus, e termina falando de amor quando ele, naquela cruz, brada: está encerrado, está consumado, eles não devem mais. O que é amor? O que é esse Deus de amor? Para falar um pouco sobre isso, para tentarmos ser introspectos sobre isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. João capítulo 3, do verso 13 em diante. Você conhece parte do texto. João capítulo 3, do verso 13 em diante. O encerramento do discurso de Jesus com Nicodemos, um dos principais do templo, um dos maiorais do templo. Nicodemos pede uma reunião com Jesus à surdina da noite, e eles debatem sobre o reino e sobre amor. João capítulo 3, do verso 13 em diante, diz assim: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem, que agora está no céu. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem também seja levantado, e para que todo aquele que nele crê passe a ter a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não será julgado, mas aquele que não crê no Filho unigênito de Deus, sobre si tomou o julgamento, porque não crê no Filho de Deus. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem perguntadas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Amém. Abaixe sua cabeça mais uma vez. Pai, tua palavra foi lida e ela vem com impacto sobre os nossos corações, mostrando para nós quem nós somos e o que nós precisamos.
vem sobre os nossos corações e nos faz entender, nos faz compreender. Graça e o seu amor vem sobre os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Esse texto, talvez sendo um dos mais lidos do contexto bíblico, ou dos mais decorados, ele traz a alegria, ele traz a tragédia, ele traz o ápice do que é a vida de Cristo. Jesus vem ao mundo não para se satisfazer, ele não vem ao mundo para satisfazer as pessoas, mas ele vem ao mundo para satisfazer a vontade do Pai. É por isso que em Isaías capítulo 53, o prólogo do servo sofredor, diz que Deus teve prazer em moê-lo, porque quando Cristo se coloca na cruz, como a serpente do deserto, ela se torna o pecado, ele se torna aquilo que Deus condena, e é por isso que Deus vira suas costas a Cristo Jesus, e é por isso que Jesus brada: Pai, porque o Senhor não se compactua comigo neste momento? Pai, por que está tão longe? Por quê? Porque Deus não pode compactuar com o pecado. E talvez passe na minha mente, na sua mente agora: e agora? O que vou fazer? Meu Deus, eu sou pecador, e se sou pecador, como eu posso me compactuar com você? Como eu posso me achegar a você? Porque você, o texto diz que você não pode admitir pecado, compactuar com pecado. É por isso a importância de Cristo Jesus. É por isso a importância do amor de Deus o nosso Pai. Deus amou o mundo. O texto não diz que Deus amou o mundo depois que o mundo o amou. O texto não diz que Deus amou o mundo depois que o mundo se reuniu em congregações e começou a cantar louvores a Ele. O texto não diz que Deus amou o mundo depois que o mundo fez uma confissão de fé. Não, o texto fala exatamente isso: Deus amou o mundo. O que é o amor de Deus? O amor de Deus não é um sentimento, porque talvez o sentimento de Deus em relação ao mundo esteja muito claramente escrito em Gênesis, quando ele fala sobre dilúvio, que o mal chegou às suas narinas e ele não suportou. Você consegue entender isso? Talvez esse seja o grande sentimento. Mas Deus, antes de querer sentir algo, Ele decide amar, Ele decide renunciar, Ele decide deixar algo dele por favor a quem não merece, eu e você. Ele decide deixar algo para alguém a qual não prestou um culto público, não prestou uma profissão de fé. Ele simplesmente decide amar e ponto. O amor imensurável, não há medida. Não tem como falar, como Ele me ama, como Ele deixa de me amar. Não há o que você possa fazer ou deixar de fazer para que Ele te ame, porque Ele te ama e ponto. Nem os meus pecados, nem os seus pecados deixam que Deus rompa o seu amor por nós. Não há profundidade, não há largura, não há trevas, não há principados, não há potestades que possa me separar ou separar você do amor de Deus. O romper das nações, o romper dos poderes, é quando Deus envia o seu Filho ao mundo e começa a falar deste amor, e não como uma forma retórica, mas de uma forma simples e prática. Deus pisou nesta terra, terra de homens e mulheres de pecado, para mostrar exatamente quem é e como é o seu amor. Um amor de sacrifício, uma renúncia sacrificial. Parece redundante, não é? Mas é tão poderoso falar a palavra amor sacrificial,
de tão redundante que ela é, e é para frisar mesmo, é para ficar contrito nas nossas mentes o que Ele fez por nós. E é essa fé nesse Cristo que me dá o canal do amor. Não existe nada no mundo que possa te ligar a Deus senão Cristo Jesus. Não há nada sobre esta terra, ou que já passou sobre essa terra, a não ser Cristo Jesus, que pode te ligar a Deus, o Pai, em relação a esse amor. Então, talvez num exercício mental, talvez forçando um pouco a mente, e talvez não forçando nada, você consegue fechar os seus olhos e ir ao dia que você se encontrou com este amor todo-poderoso. Talvez, se você fechar a sua mente, talvez não agora, mas talvez em casa, talvez em um momento particular, um momento ímpar, onde esteja só você, onde não esteja mais ninguém te vendo, você possa fechar os olhos e ver este amor te impactando de uma tal forma, a qual você não conseguiu se render, a qual as forças da perna se deixaram cair, a qual você, como ser humano, talvez racional demais, forte demais, ativo demais, se dobrou a este amor e falou: Senhor, eu quero, eu preciso, eu não aguento mais. Porque este é um ponto. A gente quer ser forte demais, a gente quer ser bravo demais, e na ideia de bravo é ser bravura, não bravo, não irritado. Não é brabo, é bravo, de bravura. Mas frente a esse amor, frente à imagem da cruz, de um homem pregado, de um homem entregue, a qual olha e fala exatamente assim: está consumado. Obrigado, princesa. A hora que a gente pega e começa a perceber quem é esse Cristo Jesus, como Ele nos liga ao Pai, como nós podemos sentir, como podemos não ir ao Santo dos Santos, mas se tornar: eu sou sua casa, eu sou sua morada. Você consegue entender o que Cristo, aonde Ele nos leva? Ele não nos leva a um mundo mágico, Ele nos leva a uma realidade prazerosa de quem é esse Cristo e esse Deus. E essa realidade prazerosa, Ele simplesmente nos faz entender o que é salvação. Você já parou para pensar sobre salvação? Nós passamos a vida inteira dentro das igrejas, certo? Nós passamos boa parte pensando ou nem pensando em salvação, porque a gente tem tanta coisa em pensar dentro da igreja, do tipo, o que esse ministério está fazendo, nossa, o baterista tocou o tom uma vez a mais. Tem gente que é crítico, né? Nossa, aquela mizinha, sabe qual é a mizinha da guitarra? Depois você pergunta para o guitarrista, estava meio tom fora. São críticas, né? Nossa, o banco da igreja estava 1 centímetro fora do lugar. Essa é a crítica pastoral. Sempre algo. A gente sempre tem algo a olhar para a igreja e sempre a questioná-la. E vivemos assim. Mas a gente nunca pensou sobre salvação. Do que Cristo te salvou? Da sua situação econômica? Então tá, eu quero lembrá-los de Collor de Mello. Terrível, não é? Eu lembrei de poupança sendo saqueada. Eu podia ir para trás, e mais para trás ainda. Eu podia pensar naquele, sabe aquele índio que estava aqui no litoral, quando de repente chegou uma nau capitânia de um pessoal meio estranho,
e tentaram fazer uma certa amizade, ocorreu um estranhamento. Aí de repente esse pessoal estranho começou a pegar a terra, e pegou tudo para eles. E nos livros de história, nós lemos que os portugueses descobriram o Brasil. Não é assim? Os portugueses fizeram muito mais, os espanhóis fizeram muito mais que isso. Mas eu não posso reclamar, porque se isso não tivesse acontecido, eu e você não estaríamos aqui, certo? Não estaríamos. Quando eu penso em salvação, não é que Ele me salvou desse estado qual que eu estou, que esse problema financeiro, esse problema de pandemia, esse problema ideológico, essa polarização. Não é isso que Ele me salvou. Isso eu tenho que administrar agora. Eu tenho que ler, eu tenho que buscar na sua palavra, eu tenho que me informar verdadeiramente e começar a discernir em Cristo o que tenho que fazer. Mas do que Ele realmente me salvou? Ele me salvou de mim mesmo. Lembra que Deus enviou seu Filho enquanto eu não merecia, enquanto você não merecia. O texto bíblico fala que estando nós mortos em nossos pecados e delitos, Ele nos trouxe novamente a vida. Você está vendo do que Ele nos salvou? Você consegue entender, eu e você sem Cristo Jesus, sendo eternamente pecadores, cheios de delitos, e não há nada para nos salvar? Se Cristo quisesse salvar um estado, se Cristo quisesse salvar algo econômico, Ele tinha livrado Israel de uma forma diferente. Ele viria exatamente como Israel sempre quis: alguém poderoso em um cavalo branco, com elmo alado e dourado, com uma espada flamejante, apontando ao povo romano, e eles morrendo, se acabando, ou se tornando escravos de Israel. O que eu gosto da salvação em Cristo Jesus é que Ele me torna uma pessoa tão livre, tão liberta, cheia de tanta liberdade, a qual eu posso olhar para o meu pecado e falar: não sou mais escravo, sou livre, porque verdadeiramente o Filho me libertou. Essa salvação, ela vem ao meu coração, ao seu coração, para que nos transforme em pessoas melhores. Não melhores, eu sou melhor que alguém, mas me transforma em melhor, porque eu começo a me colocar frente a este amor todos os dias. Porque é essa vivência de amor, é essa vivência em Cristo, que me produz uma nova vida. Não é isso que o texto diz sobre as obras? Porque aqueles que não querem se achegar à luz, se achegar a Cristo, não querem porque suas obras são más. Não querem que a luz os pergunte por que faz isso. Porque essa é a ideia. Você consegue imaginar, eu e você? Talvez você não me entenda, e eu espero que você me entenda. Nós não somos bons assim. Não, mesmo cristãos, mesmo tementes e alguém que professam suas fés em Cristo, nós não somos tão bons assim, a ponto de olhar e falar assim: olha, eu estou acima. Não, eu e você continuamos sendo pecadores, e Cristo continua nos libertar dos nossos pecados, e eu e você precisamos entender isso. Eu e você precisamos entender que essa vida na luz, a chegar na luz e ela nos constranger aos nossos pecados, de nos tirar as forças das pernas de novo, olhar e falar assim: Jesus, tá bom, eu entendo novamente. É esse amor maravilhoso que nos salvou. É esse amor imensurável que dia após dia resolve nos constranger, nos fazer olhar de volta para Cristo. É isso. Se eu passar a querer entender graça, o favor imerecido, favor a quem? A favor quem não merece, a mim, a você.
é a qual no tempo de Deus, a palavra é essa, tempo de Deus, fará a obra ser realizada em nossas vidas. Porque toda vez que eu quero tentar atropelar o amor de Deus, toda vez que eu quero tentar fazer o que Deus está fazendo, eu saio da luz e começo a andar de novo em trevas. Não há como eu e você fazer aquilo que Deus está fazendo aos nossos corações, porque eu e você nem conseguimos nos salvar. Quem dera então nos resgatar, nos justificar, nos santificar. A santificação é algo tão maravilhoso, e nós cantamos isso, queremos ser santos, né? Como tu és santo. Ela é algo tão maravilhoso e tão esplendoroso, que quando olhamos a santidade de Deus, isso nos constrange, porque é isso que nós queríamos. E a santidade de Deus nos ofusca tanto, que a gente fala: Senhor, eu preciso andar na luz. Eu preciso perceber este amor todos os dias na minha vida, porque foi assim que o Senhor me resgatou. Foi assim que o Senhor me comprou. Um amor sacrificial, uma fé, uma produção de fé em Cristo Jesus, a qual me traz salvação. Um amor, um imensurável amor que me produz cura, me produz libertação, me produz salvação. Um amor que me produz nova vida e que me faz caminhar, às vezes tropeçando, mas sempre com o olho, sempre com a mira voltada à cruz. Porque mesmo que os pecados da minha vida me fazem tombar, se eu não olhar a cruz, se eu não me direcionar à cruz, se eu não olhar o Filho, se eu não perceber o amor, aí sim, eu não estou na luz e quero realmente ficar em trevas. Os meus pecados e os seus pecados não nos tiraram o céu. Os meus pecados e os seus pecados nos geram consequências a quais nós não queremos, porque os meus pecados e os seus pecados foram pagos naquela cruz, com uma vida e com um sacrifício, com amor. E por isso estamos aqui. É por isso que hoje relembramos, talvez seja a palavra comemoramos, não a morte de Cristo Jesus, isso nós lembramos, isso trazemos à nossa memória, mas hoje nós comemoramos que alguém nos salvou, porque hoje nós comemoramos que somos parte, e que somos família, e que somos casa, somos morada do Deus Altíssimo. Hoje, ao partilhar ceia, ao lembrar de comunhão uns com os outros e com o próprio Deus, nos lembramos que é Cristo que nos leva a Ele e que nos faz uma diferença completa, real e existente. A mesa simples e posta com um pão e um vinho nos traz à memória que nós não podíamos e nem conseguimos fazer nada por nós mesmos, senão Ele que faz por nós, porque mortos não têm vontade. E quando somos salvos, somos resgatados, levados a um reino de amor, e fomos feitos diferentes, porque cremos em Cristo Jesus. E porque cremos, temos vida plena e vida eterna, para não dizer somente abundante, porque temos vida, e em meio ao percurso de vida que estamos indo, seja em meio ao caos, em meio a uma pandemia, em meio até uma pandemia ideológica, em meio a uma polarização, em meio a tudo isso, a nossa mente deve estar sempre voltada àquele a qual nos salvou, Cristo Jesus, o eterno Salvador. Amém? Baixe sua cabeça, quero orar com você para nós cearmos.
Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Deus, o Senhor nos amou e por isso enviou o Seu Filho. E por mais que nós não entendêssemos tudo isso, e nem entendemos ainda, a Sua graça invadiu os nossos corações e nos transformou em moradas do Espírito de Deus. O Senhor nos comprou por preço pago e por isso pertencemos, somos propriedades do Senhor. Pai, vem sobre os nossos corações, enche-nos com Tua graça, com Teu amor, com as Tuas misericórdias e faz a diferença em meio à nossa vida. Faz a diferença aquilo que nós falamos e como nós vivemos. Vem sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se levantar? À sua frente existe um cálice e um pão. Jesus, quando reuniu os seus amigos, na sua última ceia, quando Jesus olhou aquelas pessoas que se aproximavam e se aproximaram dele, de uma forma tão espetacular e tão maravilhosa, ele rememorou alguma coisa. Durante toda a vida de Jesus, ele contou o seu rito pascual. É isso mesmo. Ele falou de como poderosamente Deus libertou um povo. E quando libertou o povo, fez uma diferença incrível em uma nação. Mas na última ceia ele não fala de um povo, mas ele fala agora de um reino. Nessa última ceia, ele não fala sobre um cordeiro, porque o cordeiro é que está falando. Ele não pega as ervas amargas e fala que, olha, foi assim que foi liberto. Não, ele pega o pão, como se o pão da vida novamente falasse. E ele fala assim: a partir de hoje, conte isso às nações. A partir de hoje, fale isso todos os dias. A partir de hoje, fale da boa nova, a boa nova do Evangelho. A partir de hoje, fale do amor, porque eu vou fazer algo por vocês, a qual ninguém nunca fez. E eu fico imaginando ele partindo o pão, olhando para os seus amigos, dizendo assim: olha, este agora é o meu corpo partido por vocês. Agora eu me transformo no pecado a qual vocês têm, a qual gerações vão ter. Agora eu recebo o castigo que trará a paz aos seus corações. Agora eu sou o sacrifício vivo e eterno. Agora não sou um cordeiro pascual, mas sou o cordeiro santo que tira o pecado do mundo. Não haverá mais sacrifícios anuais, porque eu sou o único e verdadeiro sacrifício. Pai, na mão dos meus irmãos, e aqui está o pão partido. A Ti sempre toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Hoje celebramos salvação, celebramos resgate, lembramos do Seu sacrifício, lembramos de como triste, doloroso e perfeito foi a Sua atitude. Pai, hoje nós queremos entender graça e queremos partilhar o pão uns com os outros. Pai, vem sobre os nossos corações. E ele olha para os seus amigos, parte o pão, pega um pedaço e diz assim: provem, experimente, degustem, veja o que é salvação, porque é isso que lhes traz paz.
o pacto. O sangue derramado. Mas não agora derramado costumeiramente ou anualmente. Não agora um animal degolado, mas agora uma vida pendurada. Uma aliança não feita entre homens e Deus, mas uma aliança feita entre pai e filho. Não uma aliança que se possa quebrar. Ele chama de cálice do amor, o cálice da renúncia. Algo inquebrável, inimaginável, imensurável. Algo que passa pelas nossas mentes e nos dá o prazer de vida. Uma aliança feita entre Deus Pai e Deus Filho, não entre um acordo de cavaleiros, mas para a compra de vidas. Ele olha para os seus amigos e mostra um cálice e fala que esse será o sangue derramado, um pacto que nunca será desfeito. Pai, nós queremos te agradecer pelo amor, queremos te agradecer pela obediência de Cristo, a qual nos ensina um sacrifício de morte e morte de cruz, a qual nos comprou e nos resgatou. Hoje celebramos vida, lembramos da sua morte, mas celebramos a vida a qual o Senhor nos proporcionou. Celebramos que por mais que o ladrão venha matar, roubar e destruir, o Senhor nos deu vida plena, maravilhosa, eterna e abundante. Vem sobre nós. E ele olha para os seus amigos e diz assim: façam um pacto comigo. E ele diz: beba. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus. O castigo que nos dá paz hoje, aquilo que nos enche, nos preenche, nos faz ter fôlego e ter um sentido e olhar para frente, é o sacrifício, é a vida que o Senhor nos promoveu. Eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos. Eu quero te agradecer pelo amor imensurável a quem não merece. Vem sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Confesso a ti, Senhor, Que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça
sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, imensurável amor de Deus, o nosso Pai, comunhão, o poder, a ajuda do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, homens e mulheres comprados e resgatados, homens e mulheres amados pelo Deus, o nosso Pai, homens e mulheres cheios de vida, cheios de esperança. Vá em paz, meu querido e minha querida, e que Deus te abençoe tão ricamente, e que você possa se sentir amado de uma forma tão imensurável. Vá em paz, e que você tenha uma semana tão rica, tão próspera, tão cheia de Deus. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor.